Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Shalom e hoje também sei que transmitido pela Rádio Boa Nova, né? Boa Nova. É uma alegria estar aqui novamente no nosso momento Sal da Terra. Carlos, primeiramente eu quero lhe perguntar o que significa essa retração da economia cearense. Bom, significa um grande alerta de que o modelo de desenvolvimento do Ceará está em xeque, porque nós somos metade da renda do brasileiro. O que significa isso? Nós temos a metade da renda do brasileiro ao longo dos últimos 30 anos, 40, 50 anos. Um estado pobre como o nosso, ele teria que crescer mais do que o Brasil para poder diminuir essa diferença em relação à média. Isso vinha acontecendo. Mas agora nós fomos surpreendidos com uma queda 2 vezes maior do que a do Brasil, que já vai muito mal. O Brasil teve um decréscimo de 2,6%. E o Ceará o dobro disso. Então esse alerta, eu acho que é um alerta para as nossas autoridades, para aqueles que estão comandando a economia do Ceará, né, da qualidade dos investimentos. Houve uma discussão sobre o aquário, né, por que o aquário foi feito em detrimento de outros investimentos. Há hoje uma preocupação com relação ao dinheiro para a saúde. Enquanto isso, foi investido um dinheiro enorme na refinaria, que não se consumou. O governo federal prometeu, o presidente Lula, presidente Dilma, endossado pelo ex-governador Cid Gomes, e que não se concretizou. Então é dinheiro que está lá parado. E agora nós vemos aquilo que mais preocuparia. Decisões estratégicas erradas, investimentos errados, eles podem afetar a economia. Se foi isso ou se não foi isso, nós temos que discutir. Por isso, essa discussão, porque quando o paciente está com febre de 40 graus, você tem que admitir que ele está doente. Claro. Qual é a doença? Pode ser uma doença simples, pode ser uma garganta inflamada. Você toma antibiótico, com uma semana você está bom. Mas pode ser uma doença mais grave. O fato é que a economia está dando sinais de febre. Então, diante desses sinais de febre, nós temos que estar atentos, porque nós temos hoje um estado que tem o 3º lugar com a geração de jovens que nem estudam e nem trabalham. Trouxemos esse assunto aqui para o Sal da Terra. Nós temos um desemprego crescente. O desempenho da indústria é preocupante para o Ceará. O que aconteceu nos últimos 12 meses? Enquanto a economia do Nordeste, o Brasil decresceu 8%, o Nordeste 4%, menos 4%. O que aconteceu com o Ceará? Menos 13%, 3 vezes maior do que o Nordeste. Então, a indústria ela tem uma importância estratégica na economia, porque ela tem uma capilaridade, ela gera produtividade. Nós temos o pior salário médio do país, o Ceará, e tivemos esse desempenho nos últimos 12 meses 3 vezes pior do que o Nordeste. E o que é o ponto final? E aí, o que preocupa mesmo? Ora, como é que nós vamos ter um Estado com um desenvolvimento mais justo, mais equilibrado, se as famílias não tiverem oportunidade para emprego? E se esse emprego não for de qualidade? Então, esse é o desafio e essa é a preocupação da economia, para não ficar só no economês. Cair o PIB e tal. O que é o PIB? É a geração de riqueza. Se não gera riqueza, não dá para distribuir. E se ainda, além de não gerar, ocorre o que está ocorrendo, perde riqueza, nós vamos ter desemprego. Então, é importante que o governo reaja, que o governo tome uma agenda, tome um conjunto de providências. Eu agora, no dia 23, na Assembleia Legislativa, estarei realizando uma audiência pública, porque o governo tirou 130 milhões do Fundo de Inovação Tecnológica, que seria uma oportunidade para os jovens, para gerar novos empregos, para jovem empregar jovem. O governo tirou no dia 29 de dezembro do ano passado e colocou no caixa para pagar a folha de pagamento. Eu estou lá cobrando, vem lá várias autoridades que foram convidadas para que nós possamos discutir esse assunto. Então, esse é o tema que agora na economia do Ceará preocupa e que num momento de crise como esse, Thiaguinho, todo mundo se preocupa com o seu emprego, está todo mundo querendo. Se o governo não for bom, no manche, quem pilota um avião, se tocar uma asa no prédio, o avião cai. Então, temos que ter esse cuidado e cobrar das autoridades, porque qual é a referência nossa? É comparar com os outros estados. Se você vê que o Nordeste teve um decréscimo de menos 4% na indústria e o Ceará teve um de menos 13%, tem algo diferente no Ceará e para pior. Se o estado do Rio Grande do Sul, que está quebrado, reconhecidamente quebrado,
decresceu 0,6 na economia, e o Ceará menos 5,2, o dobro do Brasil, o Ceará está pior do que os outros. Não adianta querer dizer tapar o sol com a peneira. Eu fui questionado quando coloquei esses dados aqui na Assembleia, e aí o deputado me questionou, não, isso é só uma questão por causa que os meses, foi do mês de abril, maio e junho. Eu puxei os últimos 5 anos e os meses de maio, abril, maio e junho ocorreram em todos os outros anos passados. Não é uma característica desse ano. Esse ano é porque o Brasil está em crise e o Ceará está pior do que o Brasil. Reajamos. É essa a nossa cobrança. E com relação até isso, Carlos, eu ia até perguntar quem é o maior prejudicado, né, no caso aí desses índices que a gente está vendo do PIB, é o trabalhador? É o trabalhador. Essa é exatamente a grande preocupação. Numa situação dessa como crise, quem mais sofre é o trabalhador. Então, se o Brasil já está sofrendo, se vários estados no Brasil estão sofrendo, o trabalhador do Ceará tem uma possibilidade de sofrer mais do que o dos outros estados, se não houver uma reação na economia. E foi exatamente, eu estou questionando o modelo de desenvolvimento, porque nós apostamos em coisas que não deram certo. Apostar em refinaria, cadê os empregos da refinaria? 70 mil empregos que ia dar. Né? O dinheiro que está parado no aquário, cadê os empregos que iam gerar? Cadê o outro tipo de segmento industrial que foi gerado no Ceará que está gerando emprego? Então, nós apostamos muito em infraestrutura pública, muito em prédio, e que isso gerou emprego enquanto os prédios estavam sendo construídos. Quando os prédios param de construir, porque falta dinheiro do governo para construir, aí o desemprego vem. Não é um processo de desenvolvimento autêntico, onde a iniciativa privada deve ser o protagonista do desenvolvimento. Tá bom disso, de colocar o Estado na frente de tudo. Uma visão estatutária, visão de esquerda, de que o Estado, uma visão tornar a economia dependente do Estado. Né? E isso acaba num momento de crise como esse, onde o Estado entra em crise, porque não tem mais como arrecadar. Né? Nós vemos as nossas autoridades, agora mesmo você veja, a economia toda em crise, faltando dinheiro no bolso do cidadão, e o imposto do ICMS cresce 7%, e todo mundo comemora como se estivesse bom. Quer dizer, o Estado não se contenta em arrancar dinheiro do cidadão. Agora, no começo do ano, foi quase uma revolta na Assembleia, o governador manda novas taxas, novos aumentos, tudo. E agora, para acabar mesmo com a festa, inventa o governo federal de criar a CPMF, dizendo que é um imposto que não ataca os pobres, que é justo. O pobre não aguenta pagar mais imposto nenhum. 41% do que ele ganha vai para imposto, vai pagar mais CPMF. Então, realmente, e não é, em contrapartida, não é feito nada. Eu vi o governador, semana passada, de Goiás, dizer que o seu estado tem 10 secretarias. 10. O Ceará tem 26 ou 27. O Brasil tem 39 ministérios, a Alemanha nos tem menos de 20, os Estados Unidos tem menos de 20. Nós podemos dar esse luxo?